Bom dia, irmãs e irmãos, Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus nessa quarta-feira. Antes de começarmos o estudo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. O objetivo desse estudo é levar a informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas para todos. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou falar de 3 itens, rápido, O primeiro item, que nós somos convidados para adentrar na porta, na caminhada do bem, Porém, recusamos, na maioria das vezes, porque estamos presos aos desejos mundanos do materialismo. E o outro item é que Jesus envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Outro item também que o André Luiz fala da eutanásia. A eutanásia mata o corpo físico, deixa o espírito preso ao corpo, e mata as células do perispírito. Então, a eutanásia não serve para nada para o espírito. Esses são os 3 itens. Quem tem o livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. Quem não pode comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro, E vamos estudar, é isso aí. Eu estou na 4ª temporada estudando esse livro aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro. A segunda temporada foi o livro Ramatiz, o Evangelho do Cosmo. Pergunta e resposta entre o espírito Ramatiz e o médium Cílio Maggi. A terceira temporada foi o mesmo livro. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, comentário e prece final. Então vamos à leitura. Estou no capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair podem suprir a lei do amor. Se esta lei não preside à união, disso resulta que frequentemente o que se une é a força e se separa por si mesmo. Que o juramento que se pronuncia ao pé do altar se torna um perjúrio, se dito como uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes, que acabam por tornar-se criminosas, duplas infelicidade, que se evitaria nas condições do casamento. Não se fizesse a abstração da única lei que sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor, quando Deus disse: vós não sereis senão uma mesma carne. E quando Jesus disse: vós não separeis o que Deus uniu. Isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei variável dos homens. Item 4. A lei civil, pois é supérflua, é preciso retornar aos casamentos segundo a natureza. Não certamente a lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias, segundo as exigências da civilização. Eis porque ela é útil e necessária, mas variável deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem, mas nada, absolutamente nada, se opõe a que seja corolário da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina resultam os preconceitos e não a lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes,
já perderam o seu império entre os povos esclarecidos. Eles desaparecerão com o progresso moral, que abrirá, enfim, os olhos sobre os males, sem o número, as faltas, os próprios crimes, que resultem de uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. E se perguntará um dia se é mais humano, mais caridoso, mais moral, unir indissoluvelmente um ao outro seres que não podem viver juntos, do que lhes dar a liberdade, ser perspectiva de uma cadeia indissolúvel e não aumenta o número das uniões irregulares. Vamos aqui entender aqui, nós já falamos, nos outros dias, sobre o casamento, né? Então aqui ele fala, ele vem falando da lei civil. Então, a lei civil, ela é uma lei que ela é regulada mediante a cada país, mediante o seu grau moral, né? Tem esse também. Então a lei de amor é a moralidade, é a moral. Então, quanto mais um país ele é evoluído moralmente, mais essas leis humanas elas são fragmentadas, né? E mais as leis divinas são mais fortes, né? Então, aí ele fala também dessa vida que as pessoas só pensam na vida material, né? O casamento que é ligado por vida material, ele vai ter problema. Já foi colocado aqui, por interesse de sexo, interesse de dinheiro, interesse de algum bem material, né? Interesse de alguma coisa que está relacionada à matéria. Isso não é moral, isso não é lei do amor. A lei do amor é ter a união dos dois juntos, né? Se amando, né? Um respeitando o outro, né? E evoluindo moralmente também os dois juntos. Que se fala aqui que se torna uma carne só. Os dois têm que evoluir também, né? Nesse processo evolutivo que nós estamos vivendo. Mas viver moralmente. A questão toda aqui é moral, né? Então, nessa colocação que é feita essa informação. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o texto. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.